mind blow. Eu falei, meu, é isso que eu preciso fazer e tal. Então, assim, eu vim de escola pública igual a vocês, eu estudei na turma do Ed ali. Ed, melhor pessoa. Melhor pessoa. E, assim, uma coisa eu posso dizer é que o cursinho, ele muda muito a mentalidade da gente. A gente se torna uma pessoa muito diferente aqui. Por quê? Quando a gente faz aula online, em casa, é muito bom, porque a gente consegue ter toda aquela questão de estar aprendendo coisas novas. Mas quando a gente faz aula síncrona, ou seja, a gente consegue ou estar presencial ou estar vendo uma live mesmo e interagindo com as pessoas, a gente acaba absorvendo não só o conhecimento da aula, mas a mentalidade dos colegas que estão ao redor. Então, se a gente está numa situação onde está todo mundo querendo passar, você acaba tendo aquele incentivo quase que espiritual de querer passar também. Às vezes, quando você está sozinho, fica muito difícil você ter esse incentivo. Então, é muito bom poder ver que o projeto voltou e com a sala, obviamente, não tão cheia quanto poderia estar sem a pandemia, mas com vocês aqui. Então, assim, de verdade, meus parabéns por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz de ver essa sala aqui com pessoas que, mesmo na dificuldade que a gente está passando, ainda se preocupam com o próprio futuro. E, especialmente, assim, quando vocês fazem por vocês, vocês fazem pela família de vocês. Vocês fazem pelos próximos, vocês fazem por muita gente. Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui não é para vocês apenas, porque os filhos de vocês vão ganhar com isso, a mãe e o pai de vocês vão ganhar com isso, vocês se tornarão pessoas muito mais, com uma mente muito mais expandida, e isso vai, com certeza, ajudar muito mais pessoas, assim. Às vezes a gente pensa que é só por nós, não só pelo nosso futuro, mas a verdade é que isso cria um ciclo, e você nunca sabe quantas pessoas serão afetadas pela sua atitude hoje de estar aqui estudando. Então, parabéns para vocês de verdade. Muito bem. Obrigado, Matheus. Leandro. E aí, rapaziada, vocês estão bem? Então tá tranquilo aí, mas tem que te contar, hein? Vocês estão bem, hein? Ar-condicionado, ó, microfone. Só a situação, só a gente sabe como que era na época, mas eu não tô reclamando, não. Mas, olha, eu, na minha situação... Não pode falar palavrão, quase soltei. Esqueci, quase. Mas minha situação também não era muito favorável, né? Mas, antes, complementando o que o Matheus disse, aqui ninguém tá para mudar seu posicionamento político, a menos que você tenha voltado no coiso, brincadeira. Né? Não, mas assim, brincadeiras à parte, eu entrei no cursinho foi em 2017, quando eu terminei meu ensino médio. Eu já era uma pessoa meio que estudiosa no ensino médio, né? Mas, porém, quando eu entrei no cursinho e vi que, na realidade, é muito desigual, é muito desvantajoso para a gente que é do ensino médio, que é frustrante, sabe? Principalmente em algumas questões e quando você vai concorrer com outras pessoas que estão muito tempo à frente de você, e você fala, nossa, eu sou mas não é culpa sua. E sim do governo! E sim do governo que dá um ódio, sabe? Dá um ódio porque, sinceramente, a universidade pública era pra gente, é nosso. E a gente tem que estar estudando para poder entrar no negócio. E, além do mais, a gente tem que concorrer com outras pessoas que estudam e têm o privilégio de estudar em melhores escolas do que a gente. E isso que me revolta. Mas eu estou aqui também para poder motivar vocês. Eu entrei em 2017, fiquei 3 anos prestando o cursinho. E o mais complicado é você entrar e falar, o que eu quero da minha vida? Acho que a grande maioria pensa, será que realmente é isso que eu quero no meu curso? Será que realmente é isso que eu quero para minha vida? Mas aí eu falo para vocês que, calma. O seu tempo não é o tempo do seu amigo. O seu tempo não é o tempo do fulano, do ciclano. Você não precisa entrar na faculdade com 17, 18 anos. Porque, às vezes, você entrando muito novo, você pode até desistir da faculdade porque você não está pronto psicologicamente para estar lá dentro. Às vezes, o que você passa, as frustrações, as reprovações, eu acho que é para ensinar a gente, a quando a gente passar e a gente vir com outra pancada na universidade, a gente aguentar.
Porque não é na primeira que a gente leva, a gente vai desistir na universidade, entendeu? Eu consegui passar em 2020 na Unipampa, com engenharia agronômica. Porém, eu fui para lá, contudo, veio a pandemia e tive que voltar. Fiquei só um mês. Que coisa, né? Logo na minha vez, não tive trote, não tive festa. Mas mesmo assim, ó, gente, o trote é uma coisa mó gostosa, sabe? É sim. É mó gostoso, pô. Você sai correndo, o professor sabe, na época, quando ele passou em geografia na USP, a gente correndo atrás dele para aplicar o trote nele. Mas eu não queria voltar para o Sul. Então, novamente, eu prestei o vestibular novamente para 2021. Fiz o Enem. Principalmente, eu dou graças ao professor Alessandro, que eu sou péssimo em escrita. Nossa, pensa num cara que é ruim para escrita. Eu ruim. Não sei como você aguentar, professor. E em 2021 eu tirei a minha melhor nota na redação. Eu tirei 860. Eu sou ruim mesmo, ruim. Se eu sou ruim, mas vocês conseguem muito mais do que eu, entendeu? Vocês podem conseguir 1000, entendeu? Eu confio na capacidade de vocês. Vocês têm que confiar na capacidade de vocês, entendeu? Esse cara que tá aqui, meu pai não é vivo, mas eu considero ele como um pai para mim. Porque se não fosse ele e também as outras pessoas, sei lá o que eu estaria fazendo na minha vida, sabe? Ele me apoiou tanto. Mesmo errando, eu sou teimoso, gente. Mas ele estava lá me ajudando, sempre lá presente comigo. E nunca desistiu de mim. É importante você ter pessoas que não desistem de você, sabe? Porque às vezes você desiste de você mesmo. E ter pessoas que te apoiam é gratificante, é gostoso, sabe? Mesmo errando, o Ale sempre esteve comigo, nunca largou a minha mão. Acho que foi o mais importante na minha vida, sabe? Meu pai não tá vivo para ver eu presente agora, mas ele me mandou um outro pai. E ele viu. E graças a Deus, em 2021 eu passei na UFSCar, passando na Unesp. Eu poderia ter passado na USP, né? Mas você sabe, como eu sou cagado na vida, eu passei para a segunda fase da USP, mas eu perdi a prova da USP, né? O trem, né? CPTM é complicado, né? Então, gente, tomem cuidado. Quando vocês passarem. Juan, dentro do trem, quase chorando. Meu Deus do céu, eu perdi a prova. Desesperado. Mas aí era para ser na Unesp mesmo, sabe? É uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Mesmo sendo difícil, mas é maravilhosa a sensação de você conseguir. Porque é o nosso direito de estar na universidade sem precisar pagar, sabe? O dinheiro que a gente gasta pagando numa universidade, a gente poderia estar fazendo outra coisa, planejando outras vidas nossas, sabe? É igual converso com o Richard. Na universidade pública, você não paga com dinheiro. Você paga com o quê? Com a alma. Entendeu? Você paga com a alma. Mas faz parte, né? Acontece. Mas é isso aí, rapaziada. Força aí pra vocês conseguem. E tamo junto aí pra mais um ano aí, tá ligado? Graças a Deus. Firmão, firme e forte. 27 anos, contrariando a estatística, não é? É isso aí, rapaziada. É nóis. Alô. É isso aí. Bom, legal a história deles, né? O projeto ele é muito gratificante porque a gente faz amizades para a vida toda, né? Creio eu. E isso não tem preço, né? Só fala assim, pô, mas é de graça? Não, não é de graça, né? Nós nos tornamos amigos e isso tem um valor para todos nós, né? Na nossa aula de hoje, dá para baixar um pouco? Acho que está meio alto esse microfone. Eu acho que eu estou com o primeiro. Só um pouquinho, tá bom? Ah, então tá bom. Para mim tá alto, mas... eu precisava mostrar aqui o negócio do Word.
Vai dar, Matheus, para colocar? Que eu vou retomar a aula. Porque senão a gente pode adotar aquele método anterior e depois a gente faz isso. Porque senão vai passar muito tempo. Já deu 20 minutos. Eu precisava de meia hora a mais, perdi 20 minutos. Mas tá ótimo, foi por um bom motivo. Aí depois a gente faz essa mudança. Tá no começo aí, né, prima? Então, eu vou... Será que apagar a luz é melhor? Isso. O pessoal de casa aí tá vendo? Vão falando no chat aí. Muito legal ter pessoas assistindo à distância, né? Espero que... A notícia boa é que a gente vai... né? Eu acho que a gente vai. O Matheus Ribeiro falou que tem uma película que dá para colocar sobre a lousa. Então, esse reflexo que fica mais ou menos no centro aqui vai desaparecer e vai dar para enxergar o que se escreve aqui também. Então, a gente vai ver isso essa semana, né? Então, essa semana a gente melhora essa projeção e a internet também, né? A promessa. Vamos ver, né? Se a gente atinge. Bom, eu vou retomar rapidamente a aula. Empresta o mouse para mim, acho que eu vou... A Pri é minha sobrinha, tá? Filha da minha irmã Alexandra. Muita alegria ter ela aqui com a gente. Oi? Ai, tá alto, viu? Eu já falo alto sem microfone. Acho que é a caixa. É que foi eu que regulei. Aí, melhorou, né? Ufa, para mim estava opressor. Eu falei assim, eu tava me ferindo aqui. Bom, na primeira aula, né, eu dei parabéns para a turma. A gente falou da questão do desinteresse, da evasão escolar, né, dos jovens. Tá alto ainda? Vocês querem que abaixar isso? Agora dá? Tá bom. A gente falou do desinteresse e evasão escolar dos jovens e a tragédia coletiva que a gente viveu, né, e tem vivido em razão da pandemia. Aí a gente leu esse texto, conversamos sobre ele. Depois a gente leu o poema aqui do Elogio ao Aprendizado. Tudo isso aqui está no nosso grupo lá do WhatsApp, eu postei, e a Milena enviou para o pessoal que entrou no online. Bom, aí a gente explicou a ideia da disciplina, né, atualidades, uma tradução dos jornais voltada à cidadania. Essa disciplina ela está vinculada à redação, né, porque na redação vocês vão precisar argumentar e refletir sobre diversos assuntos. Então, quando a gente pensa as atualidades, a gente também está se preparando para a redação. Mas a minha ideia é, se a gente não conseguir encerrar hoje, provavelmente não conseguiremos, na próxima aula a gente termina essa parte de direito constitucional, né, noções gerais assim, e na seguinte aí a gente já vai entrar mais na questão de redação propriamente dita, né, são 10 aulas, então aí a gente vai começar a ter os concursos de redação, concurso da melhor introdução, melhor desenvolvimento, a melhor conclusão, com prêmio de chocolate belga. Né? Vamos fazer isso aí. Esse foi um bom incentivo. Então, a gente vai estar sempre associando, né, atualidades e redação. Bom, a finalidade da disciplina é ler os jornais e ler o mundo, né? Então, porque a gente não lê só texto, a gente lê a realidade, lê as pessoas, lê nós mesmos, lê tudo o que acontece e compreender, né, isso numa perspectiva crítico-científica, né? Os jornais precisam ser traduzidos, né, para a gente entender também o que é cidadania. A notícia não se dá por si mesma, ela depende de interpretação, e a interpretação depende do conhecimento que você tem, né? Bom, e para responder essas questões, nós vamos precisar ter muita inteligência, e aí começamos a falar o que é inteligência, né? E aí na aula anterior a gente falou, né, inteligível é aquilo que pode ser compreendido. Ininteligível é o que é incompreensível. Então, a inteligência ela envolve um compreender com o outro, né? Compreender o outro, estar voltado para o mundo externo. E nessa definição de inteligência, que o Richard, adivinha de onde veio a minha definição de inteligência? Está aqui embaixo, aqui, ó. Inteligência não é acumulação de experiência, de conhecimento,
mas sim o mais alto grau de sensibilidade, ser sensível a todas as coisas, aos pássaros, a sordidez, aquilo que nos indigna também, né? A pobreza, a beleza, enfim, ao sorriso, não é? Ser totalmente sensível a tudo significa ser inteligente. Aqui, ó, Krishnamurti, é de um site Hare Krishna. Bom, que eu achei, foi a melhor definição de inteligência que eu achei até hoje, achei muito boa, né? Porque fala de inteligência como sensibilidade, né? E daí que a gente fala do amor, né? Que quando a gente ama, a gente busca compreender. E essa compreensão amplia a nossa inteligência, né? Tudo passa a ser mais inteligível quando a gente tem amor por aquilo que a gente busca compreender. Então, tirar esse bloqueio emocional é a porta de abertura para leitura. Inteligência e leitura são sinônimos também, né? De tudo que se quiser aprender, né? Então, quanto mais se ama, mais inteligente se é. Bom, e aí a gente falou da questão da leitura autônoma versus postura heterônoma, né? No sentido de ler questionando, escrevendo o próprio texto e não simplesmente recebendo o que você está lendo como se fosse uma verdade universal, né? Mas ler com uma postura de quem sempre pergunta: será? Será que o que eu estou lendo, estou ouvindo, o que está falando na aula é isso mesmo? Então, assim, nenhum aluno, nem professor vai se formar sem pesquisar, né? Você nunca pode confiar no que te dizem, e aí a gente falou das fake news também, né? Repassar sem pesquisar, e assim a gente repassa mentiras, destrói reputações, etc., porque não pesquisa, né? E quando você faz isso, você acaba assumindo uma postura irresponsável diante da vida, do conhecimento. Bom, a outra questão é a dialética, né, da tese, da antítese, que gera uma síntese, uma nova tese. Então, a importância do contrário, né, de estar aberto para aqueles que pensam o oposto de nós, para que a gente possa evoluir. E dentro disso, a gente falou da importância da democracia, no sentido de que os governos precisam de oposição. E oposição não é necessariamente um governo de esquerda. Não é se... por exemplo, quando o Lula era presidente, ele fazia um governo de esquerda, quem era oposição era a direita. Então, a oposição é sempre o grupo político que está no campo crítico, né, de disputa com aquele que governa. E aqui a gente falou da importância da oposição para a evolução do pensamento, né? Não só na política, como na ciência, né, onde tem as críticas e tal. O Richard sabe lá, né? Quando você vai apresentar um trabalho na universidade, mas assim, principalmente na pós-graduação, né, no mestrado, no doutorado, tem lá o momento da qualificação, antes de você apresentar o trabalho final. Aí na qualificação, você leva a sua pesquisa, o seu texto mais ou menos pronto, que você ficou trabalhando 1 ano, 2 anos, entrega para uma banca de 3 professores, se for mestrado, 5 se for doutorado, né, acho que é assim. Eles são doutores, eles leem antes e marcam o dia em que você vai lá apanhar, né? Porque eles vão, como não é o final, a qualificação é 1 ano antes de apresentar o trabalho final, né? Quando é a dissertação, né? No mestrado, a gente fala de dissertação, né? Deixa eu escrever aqui. Ixi, tá péssimo isso aqui. Eu tinha um canetão, né? Não sei o que eu fiz. Bom, no mestrado, a gente fala de dissertação, que é o produto final do mestrado. E no doutorado, né, tem a tese, né, que é o texto final lá, né, no doutorado. Então, vocês estão aqui buscando a universidade para fazer a graduação, né? A graduação é um nível antes do mestrado, que foi o que eu fiz, né? Eu terminei em 2009, e depois vem o doutorado, né? O mestrado é uns 2, 3 anos, e o doutorado uns 4 anos, né? Às vezes pode levar até 5 ou 6. Né? Depende, né? Se a universidade não expulsar antes, depende do curso. Mas, assim, antes de você apresentar o texto final, 1 ano antes, você tem que apresentar a qualificação, que é já o seu texto, a sua pesquisa praticamente pronto, que eles vão apontar todos os erros da sua pesquisa, do seu texto. Então, você vai preparado, assim, porque vai ser provavelmente o pior dia da sua vida. Não, mas estou brincando. O meu foi tranquilo, eles reclamaram de muitas coisas, eu já sabia que ia apanhar, então eu só fui com a caneta para anotar. Aí anotei tudo que eles falaram que tinha que melhorar e trabalhei em cima disso, né?
Mas o que é isso, né? É a dialética, né? Tem que ter a tese, a antítese, e aí depois que se você apresenta é uma síntese, né? Porque você apresentou um trabalho, recebeu as críticas, não é? E isso faz com que ele evolua para um texto melhor, que vai ser uma nova tese, que depois alguém pode ler e produzir algo criticando também o seu texto final, e assim evolui o pensamento. Mas nisso aqui você não pode ter vaidade, né? No sentido de que, tá me criticando. Não, tá criticando é bom, tem que ver se a crítica tem fundamento, não é? Se a crítica é feita para você melhorar suas ideias, e se a crítica é contra as suas ideias e não contra você, né? Porque o que está sendo avaliado é o trabalho e não você como pessoa, né? Então, essa maturidade do pensamento dialético está muito por trás da leitura também, né? A gente costuma se apegar às ideias como se as ideias fossem nós. E se alguém ataca a ideia, está atacando a gente. Quando, na verdade, não, você não é as suas ideias, né? E eu já expliquei, eu já contei outra vez, né? Que no campo religioso, por exemplo, eu fui católico, fui protestante, fui só cristão, depois deixei de ser cristão, me aproximei do judaísmo, mas também não virei judeu. Então, quer dizer, por quê? Porque eu sempre fui aberto à antítese, né? E sempre busquei a evolução do pensamento, porque eu sei que nenhum de nós tem a verdade, né? Então, nisso tudo aqui, eu acho que é importante, eu não falei na outra aula, a gente ter sempre uma postura socrática, né? No sentido do só sei que nada sei, né? Então, a primeira é o será, né? Lá em cima, e só sei que nada sei. Como é que a gente pode interpretar esse só sei que nada sei? Alguém quer arriscar aí uma? O Rian falou assim, que independente do meu conhecimento, nunca saberei de tudo. Mais alguém quer falar? O Wallace falou, aberta a novas experiências, novos conhecimentos. É a soma dos dois, não é? Porque no final é isso, né? A partir do momento que eu sei que eu não sei nada, eu posso aprender tudo. Quando eu penso que eu sei alguma coisa, eu não busco aprender aquilo que eu já sei. Então, essa prepotência, essa presunção de conhecimento acaba te afastando do conhecimento. Então, a postura humilde diante do conhecimento é que vai te fazer saber cada vez mais. E o Sócrates ele foi revolucionário por causa disso, né? Porque ele coloca essa postura socrática que é a porta da filosofia, né? A filosofia nunca termina, né? Ela nunca dá uma resposta final. É sempre provisória. E a partir dali continua a reflexão ad eterno. Por quê? Porque como nós somos seres finitos, não temos todo conhecimento, a gente não tem uma resposta perfeita, né? Quando a gente olha a palavra perfeito, né? Esse feito aqui é acabado, né? Então não tem mais o que fazer. Mas a vida continua e a gente está sempre aprendendo. Então não tem conhecimento perfeito. Ele está sempre em construção. Então, essa postura do leitor, de interpretação do mundo, né, essa dica de leitura, acaba sendo muito importante, eu acho. Bom, vamos adiante. Tudo isso que a gente está vendo aqui é revisão com calma, tá? Porque na outra... Pode apagar? Pode apagar de novo? Pode terminar de apagar? Mas está gravado, pessoal. Essa notícia boa. Está gravado, né, Fih? Então está gravado. Bom, então, seguindo. A outra dica de leitura, se funcionar o mouse, deixa eu ver. Funciona o mouse, pronto. Que ler exige separar pensamento ideológico militante, religioso, do científico, crítico e investigativo. É preciso que esse último contrarie aquele pelos fatos eventualmente encontrados. E aí eu coloquei de novo aqui o princípio socrático, só sei que nada sei. Se existe uma palavra central aqui, né, para ideologia, religião, militância, né, cara? Que é dogma. Geralmente, quem defende ideologias, os militantes, os religiosos, eles seguem dogmas. E os dogmas emburrecem, né? Porque dogma é aquilo que não pode ser questionado. Então, todo mundo que é dogmático,
que tem dogmas, não aceita discutir os seus dogmas. Esses são princípios que a pessoa, né, enfim, cristalizou, engessou o conhecimento. E isso na universidade é o fim, né? Porque a universidade existe justamente para que o pensamento científico, crítico, investigativo diga sempre se esses dogmas são válidos ou não, até que limite eles servem. Então, se você vai para a universidade e não está a fim de abrir mão dos seus dogmas, não vá para a universidade. Porque a universidade é lugar de fazer pesquisa, criticar, ser interrogativo, investigar. E tem verdades provisórias, elas nunca são dogmáticas. Né? Algumas sim, né? Até a Terra, que era redonda, o pessoal está questionando. Imagina o resto. Não, eu estou zoando. Mas assim, e a última dica, né, foi da pirâmide informacional, né, aquela que eu fiz aqui. Vou fazer para o pessoal que está em casa, que é do DGA e Jacker, né? Ganhou o prêmio Nobel, isso aqui. Então, ó, dados, informação, pirâmide informativa, conhecimento, teorias e projetos de transformação. Então, assim, qual que é a ideia? Isso aqui é transformação que eu escrevi, tá? Ó. Então, assim, a ideia é, se você tiver acesso aos dados, né, fica mais fácil você ter informação. Se você tiver informação, tem mais chance de ter conhecimento. Se tiver conhecimento, você tem mais chance de alcançar as teorias. E se conhecer as teorias, você tem mais chance de ter os projetos de transformação da sociedade, da realidade, né? Como é uma pirâmide, por quê? Porque geralmente a maioria das pessoas tem acesso aos dados, mas não tem acesso à informação. Menos ainda que tem acesso à informação, tem acesso ao conhecimento e assim por diante. Né? Tanto que quem apresenta projetos de transformação são chamados de moscas brancas, porque são raros. Né? Então, o objetivo é subir essa pirâmide do conhecimento. Daí também a ideia de ler notícias, ler livros, buscar conhecimento ao máximo, para que você esteja apto, né, a conhecer teorias e apresentar projetos de transformação. Né? Na universidade, geralmente, se estuda muito teorias, né? E nas melhores se busca preparar as pessoas para projetos de transformação. Mas isso aqui geralmente vai ser o doutorado, né? Que é algo inovador, que vai contribuir para a sociedade e tende a transformar. Até o doutorado você vai estar percorrendo a pirâmide ainda. Bom, então, essa foi a última dica de leitura, que daí a gente parte para a ideia de que essa transformação, ela exige poder, né? Porque se você não puder transformar, como que você vai exercer aí o seu conhecimento, o seu potencial? E esse poder está ligado à cidadania, porque envolve direitos. Então, os direitos civis, né, lá no século XVIII, deixa eu ver se vocês estão aqui. Bom, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos coletivos, todos eles criam a nossa cidadania, criam direitos para nós e deveres para os outros, da mesma forma que cria direitos para os outros e deveres para nós. Bom, daí a gente viu essa questão aqui, falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo está no grupo lá. E daí a gente falou da Constituição, né? A Constituição é feita pelo poder político numa constituinte, que estabelece a Constituição e todos os direitos de um povo. Agora mesmo, no Chile, foi eleita uma comissão constituinte, né? E então o Chile vai passar a ter uma nova Constituição. E o que é uma Constituição, né? Está aqui, né? Estabelece todos os direitos de um povo. Aí a gente passa aqui a pirâmide normativa do Kelsen. Eu esqueci de falar para vocês que é do Kelsen. Ó, Hans Kelsen. Todo mundo que faz direito conhece o Kelsen. Certo? Vocês também estão conhecendo agora. E essa pirâmide aqui é dele, né? A ideia de que a Constituição está no topo da pirâmide normativa numa análise jurídica, né? Então, na base aqui estão os contratos, as normas individuais. Aí, subindo, vem as portarias, que são normas
específicas dos ministérios, mas sem poder, né, de lei, só vale ali para aquele ministério, para aquelas coisas. Os decretos regulamentares, que são os decretos, no caso da nossa Constituição, expedidos pelo Poder Executivo para regulamentar as leis feitas no Legislativo. E acima dela estão todas as leis aqui feitas no Legislativo, né? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. A medida provisória é uma espécie de decreto que vai ser avaliado pelo Legislativo e vale provisoriamente até que o Legislativo diga que pode se transformar em lei. Tem as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos, que acabam, quando não são confirmados como emenda constitucional, ficando aqui acima das leis e abaixo da Constituição, né? E no topo está a Constituição, que recebe essas emendas, e quando recebe, as emendas também passam a integrar a Constituição, né? Bom, então, a Constituição ela dá validade para todo o ordenamento jurídico, né? Se o contrato desrespeitar a Constituição, ele é inconstitucional. Da mesma forma, a portaria, as leis, tudo tem que estar de acordo com a Constituição. E o que está abaixo deve estar de acordo com o que está acima. Então, os contratos também têm que respeitar as leis. Então, não importa se você assinou o contrato, se ele contraria a lei, ele é nulo. Não acabou ali a história. E isso vai ter que ser discutido no judiciário. O judiciário tem uma função, né, umas duas assim, que são muito importantes, né? O judiciário ele tem duas missões importantes. Uma é dizer o direito, que é o que a gente chama de jurisdição, que é o jurisdicto, né? E a outra é a pacificação social. Porque quando está todo mundo em conflito, então você leva a sua questão para o judiciário para não matar outra pessoa. Então, você vai... E aí você fala, não, calma, não mate, a gente vai resolver. Então, o judiciário, né, a função dele é interpretar o conjunto de leis. Porque daí você vê o seguinte, às vezes a própria Constituição tem dispositivos que colidem um com o outro. Por exemplo, o direito à liberdade de expressão e o direito à honra, né? A imagem, enfim, a intimidade. Eles colidem, né? A liberdade de imprensa e a dignidade da pessoa humana. Porque a liberdade de expressão não pode contemplar todo tipo de coisa, né? A gente não pode defender o nazismo porque a gente tem liberdade de expressão. Porque o nazismo é desumano e fere a dignidade humana. Então, dentro da própria Constituição, você tem dispositivos que dizem, assim, colidem entre si. Porque a pessoa que defende o nazismo pode falar assim, não, mas eu estou exercendo meu direito de liberdade de expressão que está na Constituição. É verdade, está lá na Constituição. Mas lá também está o princípio da dignidade humana que fala que você não pode defender matar pessoas. Então, quer dizer, como é que resolve isso? Esses conflitos são levados para o judiciário, que vai dizer o direito, porque o direito está acima das leis. O direito é a interpretação das leis. E nisso, o judiciário acaba pacificando a sociedade, quando ele resolve isso muito bem. Daí a importância dos juízes serem imparciais, confiáveis e tal, aquilo que a gente precisa construir no Brasil. Mas assim, vamos em frente. Aí, no caso aqui, a gente fez um ciclo civilizatório, né? Que então a cultura que envolve os costumes, eles dão origem a um direito chamado consuetudinário. É um direito dos costumes. Direito consuetudinário. A primeira vez que eu vi esse negócio de direito aqui foi lendo lá o Montaigne, Michel de Montaigne. Aí é um direito baseado em costumes. O pessoal de casa não lê aqui? O pessoal de casa me ouve. É um direito baseado... Direito consuetudinário é um direito baseado em costumes. Está na gravação. Depois eu mando esse artigo lá para vocês.
gente vai chegar lá. E aí, por exemplo, o nosso direito no Brasil, ele é chamado de romano-germânico, porque ele vem lá do Império Romano, direito civil romano, que o Richard vai falar para vocês em algum momento. Então, a gente herdou o direito romano. Agora, encaixa naquelas 10 aulas lá, Richard. Foi hoje? Ah, que ótimo, viu? A gente nem combinou. Daí, ó, então, a gente herdou essa tradição jurídica de Roma. Agora, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, eles têm o direito que nasce dos costumes. E aí, não sei, o pessoal de casa vê aqui, se eu escrever? Também não? Então, vou fazer uma setinha. Ó, agora sim, né? Fica o foco de luz. Que bosta. Escreve para eles, por favor. Common law, se eu não me engano. Acho que é isso, common law. Né? A lei dos comuns. Os comuns são as pessoas do povo. Então, na Inglaterra e nos Estados Unidos, os costumes viraram o direito e a tradição. Então, eles aplicam os costumes para resolver os conflitos jurídicos, né, dizer o direito e pacificar a sociedade. No nosso caso, né, no nosso sistema, que é romano-germânico, né, o direito ele está expresso em leis e códigos. Códigos é reunião de leis, né? Aí tem o Código Civil, Código Penal, o Código de Processo, né? Então, vê, o nosso direito, ele é escrito, né? E o deles é mais oral, né? Mais da tradição. Bom, isso é importante para a gente pensar, né, como que se constrói isso aqui, né? Porque como a gente tem essa tradição do escrito, a gente acha que o que não está escrito não existe. O que para eles seria um absurdo. Eles têm plena certeza que não está escrito, não tem problema. A gente não. Se não tiver escrito, fala assim, bom, então tem que escrever. Porque é a nossa tradição. E assim, isso é importante, eu acho, para a gente entender o conceito de legitimidade, né, da Constituição, né, e de como que é esse ciclo civilizatório, né? Então, ó, da cultura nascem os costumes, que está relacionado ao direito consuetudinário, que não é a nossa tradição. Aí vem a educação, a política, o direito, né? Então, a política acima do direito, porque é ela que gera as leis, né, e está relacionada ao poder. E aí do direito vem as leis, né? E tudo isso geram costumes, novamente, que vão impactar na cultura. Então, esse é o espaço do exercício da cidadania, né? Onde a gente exerce nossos direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos coletivos, né? Que nasceram aí nos séculos, né? 18, 19, 20 e o coletivo agora no século 21. Então, esse é o espaço da cidadania que a gente construiu nas sociedades liberais desde a Revolução Francesa, que marca aí o início da era contemporânea. A nossa Constituição, ela é inspirada na ideia do liberalismo político, né? Desde aquele todos nascem livres e iguais, do John Locke, né? Que vai inspirar a Revolução Americana e a Constituição Americana de 1776, não é? A Constituição é 776? É a independência, né? Isso. Aí, e vai inspirar a Revolução Francesa de 1789, a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão e do Homem, enfim, que vai dar origem a quase todas as constituições do Ocidente feitas dentro desse sistema romano-germânico. E o Brasil herda essa tradição através de Portugal. Beleza? Bom, então, eu precisava apagar isso, né? Oi. Então, a gente vai ver aqui uma questão que eu creio que vai responder esta pergunta, mas uma coisa que eu falei para o pessoal guardar no coração, não existe direito desvinculado de dever. Porque todo direito que nasce com dever para alguém respeitar aquele direito. Né? O direito à vida
Ele só existe se as pessoas concordarem que não deve matar aquela pessoa. Então, elas têm o dever de não matar para que os outros tenham o direito de viver. Se elas não respeitarem esse dever, as pessoas não têm esse direito. Então, nenhum direito nasce desvinculado de dever. Ó, vamos continuar. Não, assim, é isso que eu estou falando aqui. Qualquer pulga que você pegar vai ter a ver da nossa realidade. Qualquer menor detalhe. Tudo está dentro disso. Todos os professores fazem isso, vocês já viram? Vem da aula e fala assim, o que eu estou ensinando para vocês aqui serve para tudo, né? O professor de física vai falar, tudo tem física. O de química vai falar, tudo é química. O de história vai falar, tudo é história. E eu vou falar para vocês, tudo é direito. Mas é porque é mesmo, né? Em cada uma, e todos estão falando a verdade, né? Mas assim, cada um na sua perspectiva. Bom, e aí a gente viu exemplos de regimes constitucionais, né? Que são regimes liberais, onde se respeita o liberalismo político raiz, né? Porque o liberalismo ele pode ser econômico ou político. No Brasil, né, se fala muito do liberalismo econômico, né? No sentido de que as pessoas devem ter o direito de negociar e de fazer o que elas bem quiserem, de não pagar impostos, de o Estado não intervir em nada do que elas fazem. Nesse sentido econômico. Mas o liberalismo político aqui, ele é pouco conhecido, né? E o liberalismo político é aquele que estabelece limites ao poder dos governos, para evitar, por exemplo, o que a China faz desde o ano passado com Hong Kong, né, com a chamada Lei de Segurança Nacional. Então, guardem isso. Liberalismo político e constitucionalismo, Constituição, só existe se existir limite ao poder dos governos. Se um governo qualquer tem poder ilimitado, pode fazer o que quiser, não é liberalismo político, não existe Constituição ali. A Constituição é também chamada de Carta Magna, não é isso? E uma das inovações, né, da Carta Magna foi obrigar o rei a se submeter lá a uma norma do parlamento, né? E aí que nasceu o habeas corpus, não é isso, Richard? Então, o habeas corpus, né, toma o teu corpo, se você for preso, ele nasceu com a Revolução lá inglesa em 1215, o surgimento da Carta Magna. Então, quer dizer, o que era isso? Porque o rei, ele podia fazer tudo, ele era dono de tudo, ele mandava matar, mandava pegar o que ele quisesse, ninguém podia fazer nada. Mas, de repente, se junta um grupo de pessoas influentes na comunidade e fala assim, não, agora não vai ser mais assim. Vai ter um parlamento. E se você não obedecer o parlamento, você não vai ser mais rei. Colocou um limite. Limite ao poder do rei. O rei está sempre no poder executivo. É aquele que governa. Fala, Kathleen. Então, essa aqui... Vocês sabem que tudo isso que eu estou passando aqui é mais para o pessoal de casa também, quem não estava, acompanhar de onde a gente veio, né? Que é revisão. Mas, assim, por isso que eu estou passando rápido. Mas, assim, a gente viu que Hong Kong era uma província britânica, ali, vizinho da China, e havia um acordo entre a China e o Reino Unido, né? Hong Kong pertenceria ao Reino Unido até 1997. Em 1997, Hong Kong seria devolvida para a China com o compromisso de que a China respeitaria o sistema liberal democrático de Hong Kong por 50 anos, até 2047. A China, o ano passado, esqueceu disso e fez uma lei de segurança nacional que passou a perseguir jornalistas e todos que fossem críticos à ditadura chinesa. Então, por causa disso, tem ocorrido barbaridades, inclusive um jornal de grande circulação foi fechado, o dono do jornal teve seus bens apreendidos, confiscados, tudo isso porque ele é crítico ao governo. Então, por opinião política. Isso viola, não é, esse conceito de Constituição que eu estou passando para vocês. Fala, Rian. A ONU? A ONU pode, mas nunca vai. Então, assim, a ONU ela tem uma amarração estratégica, né? Quando a ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial,
Os 5 países que lideraram a vitória ficaram no Conselho de Segurança Permanente, né? Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. E esse Conselho de Segurança Permanente, os membros têm poder de veto sobre as ações da ONU. E sempre a China e a Rússia estão de um lado, Estados Unidos, França e Inglaterra de outro, e quando desagrada um deles, eles falam, eu sou contra. E aí a ONU não faz nada. Então, geralmente, a ONU não faz nada. Tá? Quando se refere a conflitos assim, porque é muito difícil não estar contrariando interesses de um dos 5. O Conselho de Segurança tem 15 membros, 10 rotativos, 5 permanentes. Os 5 permanentes são esses que venceram a guerra. Bom, então, ó, quem queria perguntar? Ed, fala. Abaixa um pouquinho a caixa, por favor. Dá? Tenta lá. Ah, as perguntas eles não vão ouvir mesmo. Para eles? Tenta baixar um pouquinho. Eu vou falar mais baixo. Se eu falar assim, tá bom? Eu vou tentar não me empolgar. Ah, qual que é a pergunta? Tá bom, tenta lembrar aí a pergunta. Bom, então, seguindo. Eu lembro que você falou, mas também não lembro o que você falou. Bom, até que eu te falei, se eu não responder na próxima aula, aí você me pergunta, né? Mas eu vou responder. Eu não lembro o que é, mas eu vou responder. Bom, então a gente falou também da Nicarágua, né, que está passando por esse problema. E no final aqui, né, do texto, cadê? Aqui, ó. Fala que o Ortega, né, vai falar alguma coisa aqui aqui. Ortega se baseia na repressão e na perseguição política para manter o poder do país centro-americano através do controle do aparato judicial. Então, quer dizer, o presidente da Nicarágua controla o judiciário lá. Eficiente na hora de mover ações contra os opositores, da instrumentalização da Assembleia Nacional. Ele controla também o legislativo. E suas ordens para aprovar leis que criminalizem a crítica. Então, na Nicarágua, é crime você criticar o governo. E, sobretudo, do seu domínio sobre a política nacional, o órgão repressivo do regime. Eliminar qualquer candidatura, qualquer oposição, é o objetivo de uma ditadura em agonia. Por isso, recorre à repressão maciça. Nada funcionou para eles. Bom, então, assim, esse roteiro aqui é comum. Assim, sempre é esse o caminho, né? Tira a liberdade de imprensa, controla o judiciário e ataca os partidos de oposição. Assim se forma uma ditadura. Bom, daí a gente viu isso, e é isso que a Constituição busca evitar que aconteça. Uma Constituição verdadeira nunca vai permitir que algo assim aconteça em nenhum país. Até no nosso. E aí começa a aula 2, pronto. Olha aí que beleza. Terminamos a nossa revisão. Galera que estava em casa aí, espero que tenha conseguido acompanhar. Conseguiram? Ufa, que bom. E a nossa aula 2 é o império da força versus o império do direito, né? Então, vamos dar continuidade. A gente vai começar aí rememorando o ato institucional número 5. Pri, consegue pôr para mim, por favor? Aí precisa pôr e compartilhar a tela com eles para o pessoal de casa conseguir ouvir. É um vídeo da Voz do Brasil anunciando o ato institucional número 5. Daí eu vou falar para você parando para eu comentar com eles, tá? Então, vamos viajar agora para 13 de dezembro de 1968 no Brasil. Você liga o rádio e aí você vai ouvir isso que está aqui. Você vai conseguir? Tá. Bom, espera aí que a gente vai conseguir pôr. É que tudo agora a gente está no começo, tá, pessoal? Nas próximas semanas vai ser melhor. Porque daí isso tudo já vai estar superado, eu creio. Nosso plano era sempre começar com isso tudo já certo, mas por causa da pandemia, etc., ficou mais difícil.
que eu sempre abro esses vídeos, deixo eles na agulha só para dar play quando eu estou dando aula, mas estavam tentando ligar os 2 notebooks aqui para ter 2 telas, e daí não deu para eu abrir as coisas que eu queria mostrar. Mas se você deixar ele roda, demora um pouquinho, mas roda. Ah, para compartilhar, né? Bom. Jogo com som para aparecer lá. E tem um quadrinho embaixo para clicar. Não, tem que assinar no momento. O ato editado pelo chefe do governo, vocês em com casa o estão referendo ouvindo? de todo o ministério. Tá? Ah, beleza. Então, só amplia para nós, Pri. Quando eu falar para você, você pausa para nós, tá? Então, ó, 13 de dezembro de 1968. Está concebido nos seguintes termos. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, Aí vai. e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 Não, teve, não faz. conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo. Pausa. Na luta. Então, vou falar baixinho, porque tá. Vocês estão vendo que ele fala assim: o ato é publicado para combater a subversão e ideologias contrárias ao interesse do nosso povo. Se o governo puder decidir que ideologia é favorável e que ideologia é contrária aos interesses do nosso povo, que liberdade de pensamento você tem? Então, todo governo fala em nome de nosso povo, né? Tudo que eles fazem, quando são eleitos, sobretudo. Mas o que mais importa é que existe uma operação ideológica, né, por trás disso, né? A ideologia, ela opera de 2 formas, geralmente, né? A ideologia como falsificação da realidade, né? Ela falsifica a realidade Não, obviamente, mas nem sempre o povo sabe disso, né? Realidade de 2 formas. Então, a ideologia sempre vai universalizar o particular. Então, eu não quero que o Brasil tenha relações com Cuba. Quem não quer? É o Brasil ou sou eu? Sou eu e mais algumas pessoas, uma parte da população. Mas eu não posso falar assim, uma parte da população não quer. Eu tenho que dizer, o povo não quer. Aí eu universalizo o particular. Isso é normal, sempre vai ser feito pelos políticos. Nenhum político vai dizer assim, uma parte da população pensa assim, ele vai falar assim, todo mundo está vendo isso. Todo mundo pensa assim. Por mais que metade não pense, às vezes a maioria não pensa. Mas ele não pode reconhecer, porque senão ele fica fraco. Ele tem que sempre parecer que está falando em nome de todos. Senão ele não tem legitimidade, né? Então, na política, a gente vai estar sempre discutindo legitimidade. E a legitimidade é um consentimento dos governados. Então, se ele está falando em nome de todo o povo, teoricamente, ele tem um consentimento de todo o povo. Até porque, quando eles falaram isso, ninguém foi para a rua falar assim, a gente é contra. Até porque, se fosse, seria morto. Mas, assim, isso também ajuda a não ir, né? Pode continuar. Luta contra a corrupção, buscando, deste modo, os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica,
financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que dependem a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Preâmbulo do Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 1964. Considerando que o Governo da República, responsável pela execução daqueles objetivos e pela ordem e segurança internas, não só não pode permitir que pessoas ou grupos antirrevolucionários contra ela trabalhem, tramem ou ajam, sob pena de estar faltando a compromissos que assumiu com o povo brasileiro, bem como porque o poder revolucionário, ao editar o Ato Institucional número 2, afirmou categoricamente que não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. E, portanto, o processo revolucionário em desenvolvimento não pode ser detido. Considerando que esse mesmo poder revolucionário, exercido pelo Presidente da República, ao convocar o Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar a nova Constituição, estabeleceu que esta, além de representar a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução, deveria assegurar a continuidade da obra revolucionária, Ato Institucional número 4, de 7 de dezembro de 1966. Considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução vitoriosa outorgou à nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão servindo de meios para combatê-la e destruí-la. Considerando que assim se torna imperioso... O que ele falou? Que a ordem jurídica conquistada pela Revolução tem sido usada pelos subversivos, baixo, versivo, verter. Então, subversivo é aquele que quer fazer as coisas verterem de baixo para cima. A gente poderia chamar de democracia, mas numa ditadura isso é crime. Porque na ditadura as coisas têm que verter de cima para baixo. Então, se você está sendo subversivo, você está indo contra a autoridade, o governo constituído. E aí, numa ditadura, isso é crime. Numa democracia, o povo tem o poder. Aí, obviamente, o que verte de baixo para cima é o poder do povo, é a ordem correta, né, para os governos. E aí, quando tem a revolução, né, porque eles não chamam golpe de 64, mas revolução de 64. Aí vem o ato institucional, né, número 1, de abril de 64. Esse ato institucional, ele quebra a Constituição. Porque se a Constituição de 46, que era vigente em 64, ela continuasse em vigor, não precisaria emitir um ato institucional. E se você olhar a Constituição de 1946, ela não prevê que um presidente vai emitir atos institucionais como lei, sem passar pelo Congresso Nacional, sem passar pelo Legislativo, vindo direto do Executivo e dizendo o que deve ser feito. É isso que é o golpe de Estado. O golpe de Estado, ele rompe com a ordem constitucional vigente. E é por isso que a Revolução de 64 foi um golpe, porque não tinha previsão constitucional. Os militares assumiram o poder e passaram a governar por atos institucionais, que eram contrários à Constituição. E aí a gente está ouvindo aqui o AI-5, né, que é de 13 de dezembro de 68. Continua. A adoção de medidas que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do país, comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária. Considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1964, obrigando os que por ele se... Movimento de março de 64.
Quando foi em 2018, se não me engano, 19, o ministro Toffoli, que era presidente do Supremo, do STF, foi numa palestra e falou assim, não, o que aconteceu em 64 não foi um golpe, foi um movimento. Mas como é que chama um movimento que rompe com a ordem constitucional? Golpe. E ele era presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, numa ordem democrática, e falou isso. Disse. Pode ser, não, deveria ser. Uhum. Não, 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 assim, o judiciário, né, ele tem que ter independência. A gente vai ver o que marca uma democracia. E uma das coisas que marca a democracia é o respeito dos direitos fundamentais e dos direitos das minorias. Então, se alguém usa a lei, a Constituição, para ir contra as minorias, exterminar minorias, obviamente está rompendo com o conceito de democracia e de Constituição. Mas tudo isso acontece no plano político, né? No do direito é fácil burlar. Você cria um ato institucional e a ação passa a ser legal a partir daquele momento. Não, então, eu falei figurativamente que haveria uma subversão democrática. O que eu quis dizer é que numa ditadura, o movimento democrático é visto como subversão. Responsabilizaram e juraram defendê-lo a adotarem as providências necessárias que evitem sua destruição, resolve editar o seguinte ato institucional. Tudo que ele falou vai falar isso agora. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as constituições estaduais com as modificações constantes deste ato institucional. Artigo 2º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Olha isso. Vocês viram? O Presidente da República pode suspender as atividades do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais quando der na telha dele. E eles só vão poder voltar a funcionar quando der na telha dele de novo. Isso é democracia? Não é? Esses deputados, senadores, tal, etc., como eles chegaram lá? Né? Se foram eleitos, né? Geralmente sim, né? Então, quer dizer, eles estão representando aqueles que votaram nele, certo? E se o presidente fala assim, ó, vocês não vão poder trabalhar durante um tempo, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que o seu voto não serve para nada. Que o que você escolheu é irrelevante, está atrapalhando, e ele pode paralisar isso quando ele bem quiser. Perceberam? Se hoje um presidente fizesse isso no Brasil, seria um golpe de Estado, um crime contra o regime democrático, e deveria haver uma revolta popular. Mas naquele tempo, já tinha havido o golpe de 64, a Constituição de 46 já tinha caído, porque o golpe rompeu com a Constituição, tanto que exigiu uma nova, que é a de 1967. Só que essa de 67 ainda era muito branda, ela ainda era muito benevolente. Aí eles falaram, não, vamos fazer um AI-5, que é isso que a gente está ouvindo aqui, para melhorar essa Constituição de 67, porque não está funcionando. O pessoal está ainda fazendo manifestação, está sendo muito crítico, não é? Então, tanto que se diz que a ditadura no Brasil, né, na sua fase mais repressiva, começa aqui em 68. Né? Antes só tinha tortura, morte, cassação de direitos, de mandatos, não era ainda o AI-5. Pode continuar. Parágrafo 1º. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias previstas na Constituição ou na Lei Orgânica dos Municípios. Que absurdo!
Parágrafo 2º. Pausa. Durante Eu não aguento. Poder Executivo fica autorizado a legislar sobre todas as matérias. É absolutismo. A Constituição não existe mais. Perceberam? Continua. o período de recesso, os senadores, os deputados federais, estaduais e os vereadores só perceberão a parte fixa de seus subsídios. Parágrafo 3º. Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscalização financeira e orçamentária dos municípios que não possuam Tribunal de Contas será exercida pelo do respectivo Estado, estendendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas. O Presidente da República, um cara, no interesse nacional, poderá decretar. O Executivo sempre decreta. Ele não legisla, mas nesse caso poderia, né? Ele fez um decreto se autorizando a legislar. Continua. Na Constituição. Parágrafo único. Os interventores nos estados e municípios serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão todas as funções e atribuições que caibam respectivamente aos governadores ou prefeitos e... Momento João Kleber. Para! Então, perceberam? Nomear interventores para lugar de governador e prefeito. Então, vamos supor que elegeu aqui em São Paulo um governador que o presidente não gosta muito. Não vai ser ele não, vai ser um interventor, alguém que eu vou nomear para governar. Na prefeitura, a mesma coisa. Continua. E gozarão das prerrogativas, vencimentos e vantagens fixados em lei. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos Falta um pouquinho, e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Eu me imagino, Deus Prazo que me de livre. 10 anos e cassar mandatos de segurança nacional e sem as limitações previstas... Essa parte mesmo. Ele fala sem as limitações da Constituição. Vocês ouviram? Põe de novo para eles ouvirem. Não vão ouvir nunca mais. Mas assim... Censura. O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição... Sem as limitações previstas na Constituição. Viram como não existia mais Constituição? Era uma ditadura? Ele fazia o que queria. E agora vai ferrar com todo mundo, caçar direitos políticos por 10 anos, de qualquer cidadão. E sabe o que acontecia nessa época? Vamos supor que eu trabalho com o Denis, tem uma vaga de gerente. Eu sei que ele vai ser nomeado e eu não. Aí eu mando uma carta lá para um cara que eu sei que é informante da ditadura e falo assim, ó, o Denis é comunista. No outro dia o Denis desaparecia. E aí eu era nomeado na vaga. Então, nesse período, muita gente sofreu diversas penas e abusos por causa desse sistema aí que foi criado. É isso que fala assim, né? O problema da ditadura não é o presidente, o problema é o guarda da esquina. Porque esse cara, ele vai poder fazer o que ele quiser e ninguém vai poder fazer nada contra ele. Porque ele vai estar debaixo de uma ordem em que ninguém também vai se importar, entendeu? O que ele falar é o que aconteceu, e você não tem a quem recorrer, porque o judiciário está dominado. Ele não tem independência para julgar. Continua, Pri. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Todos. Parágrafo único. Aos membros dos legislativos federal, estaduais e municipais que tiverem seus mandatos cassados,
não serão dados substitutos, determinando-se o quórum parlamentar em função dos lugares efetivamente preenchidos. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em: primeiro, cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Segundo, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Terceiro, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Pausa. Quarto, Proibição de manifestação sobre assuntos de natureza política. E aí, era ditadura ou não era? Não, porque falam que naquela época não era ditadura, né? Que foi tranquilo, não teve problema nenhum. Mas é que eu só estou mostrando um exemplo para vocês, né? Do que aconteceu. Eu acho que é suficiente, né? Eu vou mandar lá para vocês depois para vocês verem a íntegra, é 12 minutos. E, bom, vamos prosseguir com a nossa revisão. Então, revisão não, né? Aula 2. A gente aí, eu trouxe esse vídeo, né? A narrativa do ato institucional número 5, porque ele é ótimo para a gente perceber a importância da Constituição e o que é uma Constituição. Né? Porque hoje no Brasil, a pessoa fala assim, mas a Constituição não serve para nada. É só um poema, né? Ela é muito bonita, mas e daí? O que eu ganho com isso? É porque você nunca viveu sem uma Constituição. Né? Se um dia você perder a Constituição, você vai fazer, faz muita falta, cara, assim, tipo, ter um direito que limite o poder do Estado. Bom, então a gente viu o ato institucional número 5. Eu fiz uma pesquisa na Constituição de 1967, quando você pega essa do regime militar, olha lá o artigo 150, parágrafo 11, né? E compara com a... Dá para baixar mais um pouco? Tá no mínimo. Tá mais baixo possível isso? Tá. Deixa mais baixo um pouquinho. Tá? Então, você compara lá a redação desse parágrafo 11, né? Com a redação anterior que ele tinha, porque vocês vão ver que ele passa a permitir confisco de bens das pessoas. Pesquisa a palavra tortura na Constituição de 67 e de 68. Abre as duas Constituições, dá lá um Ctrl F e pesquisa tortura. Vocês não vão encontrar essa palavra na Constituição de 67, embora a tortura ocorresse livremente na sociedade. Aí você pesquisa em 88, aí vai estar como crime imprescritível. No começo do artigo 5º está lá, não haverá crime de tortura, etc, etc. Então, isso mostra o quê? Mostra que em 67 podia torturar. Em 88 já não pode. Não é? Isso é uma garantia para quem? Para o Estado ou para o cidadão? Exatamente. Né? É bom não ser torturado, não é? Não ser. É bom não ser torturado. A gente prefere que seja assim, não é verdade? Então, assim, a Constituição ela existe como uma parede entre você e o poder do Estado. Se tirar, ele te esmaga. Bom, e aí, que mais? Nesse sentido, que é importante pensar as forças reais de poder, né? Que é esse texto do La Salle. Ele fala da Constituição de um ponto de vista sociológico. Então, para a gente ver isso, prepara aí um vídeo que está na sequência. Esse aqui, ó, a Constituição de 88. Tem 11 minutos, e aqui a gente vai ver a história. Lembra de compartilhar com som para o pessoal do online, tá? Tudo que eu estou falando é fazendo um favor. Tá? Aí, ó, nesse vídeo, eu quero que vocês prestem atenção quem participou da elaboração da nossa Constituição de 1988, que segmentos da sociedade, que grupos estavam presentes na elaboração da Constituição. É essa que está vigente no nosso país há 33 anos, vai fazer agora, beleza? Então, está aí no jeito aí? Não. Aí se amplia, por favor. Vamos ver este filme. Vai contar um pouco da história da nossa Constituição.
e da construção da Constituinte. Se vocês quiserem anotar algo. A década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Um pequeno noticiário veiculado em rede nacional de televisão acompanhou diariamente as atividades da Assembleia Nacional Constituinte. Estão abertos os canais da participação. Caminhe por eles. O regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte permitiu que a população participasse do processo apresentando emendas ao projeto de Constituição. Os diários da Constituinte mostram como foi intensa a participação popular. Entidades querem incentivar a participação popular nesta Constituinte. Mais de 53 entidades estão lançando um movimento para incentivar a participação do povo na nova Constituição. As entidades querem incentivar a mobilização popular e unificar a coleta de assinaturas para as emendas populares. Alguns eventos já têm até data marcada. Dia 16 de junho será lançada a campanha nacional pelas emendas populares, em Brasília. 17 de julho será o Dia Nacional de Mobilização e Coleta de Assinaturas. As maneiras de participar são muitas. Uma delas é de organizar demonstrações para mostrar a nossa vontade aos constituintes. Uma outra maneira também importante, permitida pelo regimento interno, é de organizar manifestos com 30 mil assinaturas, mais o número do título eleitoral, e apresentar esse manifesto como um projeto na Constituinte. Nós estamos tentando todos os caminhos. A igreja entrega 4 emendas populares com quase 2 milhões de assinaturas. Pilhas e pilhas de assinaturas. Foi assim que o presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Luciano Mendes, entregou hoje ao deputado Ulisses Guimarães 3 emendas populares. A CNBB recolheu em todo o país mais de 1.700.000 assinaturas. Ela tem o seu desdobramento em uma formulação clara das modalidades de como a participação popular deverá se espraiar depois no decorrer da vida nacional, seguindo-se assim a própria elaboração da Constituição, uma verdadeira consagração da atuação do povo nos destinos do nosso país. A participação popular na Constituinte. Para a emenda popular ser aceita pela Comissão de Sistematização, ela tem que conter 30 mil assinaturas, com nome, endereço e número do título eleitoral de quem assinou. E tem também que ser apresentada por 3 associações. Já foram apresentadas 6 emendas, mas nem todas puderam ser aceitas, porque não preenchiam os requisitos. Os constituintes apelam para que ninguém deixe de enviar a sua contribuição e destacam a importância da participação popular. Nunca houve no Brasil uma Constituição com isto, com apoio popular, com interesse popular. Por todos os esforços que muitos setores fazem para desmoralizar a Constituinte, não adianta, porque o povo sabe que ficar aqui vai valer por muito tempo. E o povo sabe que, a despeito de todas essas querelas e brigas, que são muitas vezes exageradas pelos meios de comunicação, na verdade, a gente séria trabalhando. E esse é um reconhecimento para aqueles que trabalham com seriedade, dá alegria ver que tem muita gente do povo sofrido apostando em nós. Eu acho que é necessário a mobilização popular e a pressão democrática sobre a Constituinte para que possamos ter uma Constituição mais avançada. Na verdade, o que ocorre é que os grupos econômicos se organizam de forma poderosa. A UDR está aí pressionando, a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, os grupos econômicos nacionais e estrangeiros exercem uma influência muito grande sobre a Constituinte, o governo, os militares
E é necessário, portanto, que o povo brasileiro tome consciência do momento significativo, politicamente importante que o país está vivendo. Cresce a participação popular na Constituinte. E você está participando da elaboração da futura Constituição? Qual foi a emenda que o senhor assinou agora? Reforma agrária, direito da mulher, o que vier. Por que a senhora vai assinar essa emenda aí? Pra gente escolher o presidente, né? Eu batalhei lá pelo SESC, né? Porque eu sou comerciária e estavam ameaçando de fechar o SESC lá, então eu batalhei para ajudar. Em todo o país, várias entidades e associações estão coletando assinaturas nos pontos mais movimentados das cidades. Recolhemos aqui, nesse trecho aqui, uma média de 2.000 assinaturas. A gente está aí na luta, precisa de mais 10 mil para acabar tudo. Acho que vai conseguir até o dia 12? A gente consegue, sim. Até quarta-feira deve ter terminado já. Donas de casa de todo o país entregaram emendas populares com um ato público. As pessoas chegaram cantando. Eram donas de casa e representantes de movimentos populares de todo o Brasil, que fizeram um ato público para entregar propostas de emendas populares à Constituinte. As mulheres entregaram uma emenda com mais de 200.000 assinaturas, pedindo a aposentadoria para a dona de casa. É uma proposta das mais legítimas, porque não é possível que toda essa força de trabalho que nós criamos, que são os trabalhadores, que são os industriais, que a dona de casa cria, que são os nossos filhos, se veja no fim da vida relegada, sem nenhuma aposentadoria, sem nenhuma pensão. O plenário pró-participação popular na Constituinte apresentou 350.000 assinaturas, pedindo instrumentos que garantam a participação do povo na elaboração das leis. A emenda popular é muito forte. Ela traz a legitimidade daquilo que o povo deseja. Ela torna a nossa Constituinte mais fidedigna, mais permanente aos anseios populares e vai ser vista com muito carinho. O presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, prometeu empenho para que as emendas populares sejam transformadas em lei. Ulisses ressaltou a importância da participação do povo no processo constituinte. Vamos juntos, de braços dados, os deputados, os senadores, os constituintes, com as donas de casa, com as mulheres, com os jovens, com os operários, com os trabalhadores. Vamos juntos, não só agora, elaborar a Constituição, como as leis que regerão o destino da sociedade brasileira. Cresce o movimento pelas emendas populares em todo o país. E todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional. E este grupo aqui, com representantes do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, também já entregou a sua proposta. São mais de 345.000 assinaturas. E o que eles pedem é que, mesmo depois de promulgada a Constituição, o povo possa participar do processo legislativo. E se agora não conseguirmos, o povo não conseguir que tudo que ele acha que tem que ser feito na Constituição seja incorporado, ele terá essa oportunidade posteriormente de aperfeiçoar cada vez mais, trazendo sempre novas propostas, se vinculando sempre mais ao legislativo, para que a nossa Carta Magna, as nossas leis em geral, respondam realmente aos anseios da nossa nação. A entrega das emendas populares, um dia de festa no Congresso. Foi uma festa entrega hoje de mais de 2 milhões de assinaturas em mais de 20 propostas, que chegaram à Constituinte em caminhonetes e até em caminhões. A entrega foi em frente à rampa do Congresso. O prazo termina amanhã e vários segmentos da sociedade estão dando a sua colaboração. E o presidente da Fiesp, por exemplo, já entregou 3 propostas com mais de 1 milhão de assinaturas ao deputado Ulisses Guimarães. Nós temos que fazer alguma coisa para dar garantia de emprego também. Não pretendemos que seja... Alguma coisa deve ser modificada em tipo de harmonia e social. Os publicitários também compareceram. Eles querem retirar da Constituinte o artigo que proíbe a propaganda de cigarros, bebidas e remédios no rádio e na TV. Nós apresentamos ao presidente da Casa as nossas ponderações a respeito do que vai representar o artigo 404, se aprovado na sua plenitude. Representará prejuízo material de expressão a todo o setor dos meios de comunicação e não só as agências de propaganda. O maior número de assinaturas, porém, é para a reforma agrária. Mais de 1 milhão de assinaturas. Quantas emendas
emendas a CUT está patrocinando? Olha, nós participamos a nível nacional das 37 emendas que foram entregues hoje na Constituinte. Mas nós priorizamos, sem dúvida nenhuma, 2 emendas, a da reforma agrária e a do direito dos trabalhadores. Deputado, qual a importância dessas emendas? Eu penso que nós rompemos com uma tradição brasileira que é de achar que a lei só é feita pelos políticos e pelos advogados brilhantes. Quer dizer, a lei é feita pela luta do povo e essa emenda, ela recupera um pouco do prestígio do Poder Legislativo e nos dá força aqui para lutar a favor de uma Constituição mais progressista e mais moderna para o Brasil. Foram apresentadas 122 emendas que tiveram mais de 12 milhões de assinaturas. 57% das emendas populares foram aproveitadas parcial ou integralmente na Constituição de 1988. Nos últimos 25 anos, 4 projetos de lei de iniciativa popular foram aprovados pelo Congresso e se tornaram leis. Alô? Beleza. Então, Priscila, volta para aquele documento do Word, fazendo um favor. Eu anotei umas coisas aqui. Vocês viram quantos grupos estavam presentes na Assembleia Nacional Constituinte? Ela começou em 1987, mais ou menos em fevereiro, e durou até outubro de 1988. Faça a conta. Um ano e 7 meses? 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses, certo? 1 ano e 8 meses. Se abrir a Constituição na internet, por favor, de 88, põe CF 88, aí vai aparecer. 1 ano e 8 meses discutindo o que seria a Constituição do Brasil, que ia reger a nossa vida nos próximos anos, a nossa lei principal. E vocês viram quanto foi a participação? Tanto de gente. Eu anotei aqui, ó. Tempo de duração, né? 1 ano e 7 meses. A Igreja Católica, a CNBB, participou, apresentou emendas. Emendas populares tinham que ter 30 mil assinaturas e participação de 3 associações. Tinha a UDR, União Democrática Ruralista, ou seja, os fazendeiros presentes aí na luta pelos seus direitos na Constituição. A Federação de Ensino, né, das escolas também estava lá lutando pelo direito. Os militares. Foi muito pleiteado o direito da reforma agrária, que a gente falou até na aula anterior sobre isso, com mais de 1 milhão de assinaturas, né, e a partir daí passou a haver assentamentos, né, no Brasil, paralisados nesse governo, né, desde a eleição do Bolsonaro não tem mais reforma agrária no Brasil, embora a Constituição garanta esse direito, né? Então é inconstitucional, né, essa decisão do governo, né? O Bolsonaro comete um constituicídio por dia, né? Então quando você mata a Constituição, é um constituicídio. Quem falou isso foi o ministro Aires Brito do STF. Os militares estiveram presentes, os comerciários, né, através do SESC, entidades de associação, as donas de casa, mais de 200 mil assinaturas pleiteando uma aposentadoria para elas, né, muito justo. Acho que não foi aprovado ali diretamente, mas depois o direito veio assim, de outras formas, né, através do LOAS e o benefício de um salário mínimo, né? Espera aí, deixa eu terminar, você me fala. Não esquece. 350 mil assinaturas para emenda popular, as mulheres, os jovens trabalhadores, 2 milhões de assinaturas chegaram em caminhonetes e caminhões, a Fiesp estava presente, os publicitários também brigando para poder fazer comercial de cigarro, né? Perderam no final, porque a saúde venceu, né? Chegou um momento que se percebeu que isso era nocivo, mas eles estavam lá brigando pelo direito deles. E Ulisses Guimarães foi quem coordenou todo esse processo, né? O Ulisses Guimarães, ele foi chamado pela atuação dele nesse período de senhor constituinte.
né? O senhor constituinte era o Ulisses Guimarães. E os indígenas também estavam lá presentes e conquistaram direitos também na Constituição. Vocês viram, no final, fala que 57% das emendas populares foram acatadas pelos deputados constituintes. Então, aquela história de que quem faz a lei são os ricos, são os políticos pensando nos seus próprios interesses. Também, mas não só. Não é? Porque o povo, quando pressiona, se organiza, fiscaliza, ele invade o parlamento na maneira correta. Não é pondo fogo, quebrando tudo. Através de assinaturas, pressionando com debate, com argumento, com a imprensa, com as armas da democracia. Não é? E foi muito efetivo isso. Então, assim, com isso, eu quero que vocês guardem o seguinte. Não existe um Brasil livre antes de 1988. Não existe. O que existe é poder do imperador, 1824 a 1891. Poder dos cafeicultores e militares, 1891 a 1934. Poder de Getúlio Vargas, 34 até 45. 46. Um cheiro de democracia com ameaça militar permanente, de tomar o poder, de tirar o poder do povo e de derrubar a democracia. A ameaça permanente se converte em golpe em 1964. O golpe tira todos os direitos políticos da população. 1984, diretas já. O povo vai para a rua, começa a brigar pelo direito de eleger o presidente. Porque quem elegia o presidente era um conselho de militares, de ministros ali, os escolhidos, para dizer quem vai ser o presidente. O povo não dizia quem ia ser o presidente. Tanto é que as diretas já, todo aquele movimento de 1974, é para que o povo tenha o direito de votar diretamente, porque a eleição era indireta. Aqueles caras representavam o povo, né? E elegiam um presidente. Aí vem 1986, né? O primeiro presidente civil, que era o Sarney, no caso, morreu o Tancredo, assumiu o Sarney. Aí se convoca uma Assembleia Constituinte para se decidir como deveria ser a Constituição nesse país, a primeira Constituição democrática que passa a vigorar e ter força dali para frente. Então, o Brasil só existe a partir de 1978. Antes disso, a gente tem uma tentativa de país que deu errado todas as vezes. É hiper recente, bem observado. Porque, assim, quando você pega a história americana, eles fizeram a Revolução de Independência deles em 1776. E ali o povo ganhou as suas liberdades, o seu poder político. Agora, no Brasil, o povo só vai conquistar poder político em 1978. Antes, só as elites tinham poder. E toda essa construção da Constituição durante 1 ano e 7 meses é que nos trouxe esse texto. Dá para ampliar o texto? E o tamanho. Então, quando vocês virem a Constituição, lerem a Constituição, não vejam isso aqui como se fosse um texto qualquer feito por meia dúzia de pessoas. Foram milhões de pessoas que, durante 1 ano e 7 meses, discutiram, debateram, opinaram, concordaram, discordaram e pensaram no futuro do país. Porque eles sabiam que, a partir dessa lei que está no topo da pirâmide normativa do Kelsen, todas as outras leis seriam feitas e todos os direitos e deveres do povo estariam regulados aqui. Então, é o documento mais importante, que deve ser defendido com a vida pelo povo. Porque se isso aqui cair, a gente está ferrado. Não é? Então, quando você vê alguém falando mal da Constituição, ou é um idiota, ou é alguém rico. Porque se esse documento cair, só os ricos vão ter poder. Só quem tem força, ou militares, ou ricos. E os outros vão ter que obedecer. Ouvi na Voz do Brasil, a certa altura, que se fizer comentário político, você perde o seu cargo público por 10 anos, fica sem poder votar nem ser votado. Por quê? Porque o presidente decidiu isso. E você pode fazer o quê? Reclama que você vai preso, você vai ser torturado. Sua família também, volta em pedacinho para casa. E depois você não reclama para ninguém. Não tem habeas corpus, não tem nada. Não tem justiça.
porque caiu a democracia. Então, quando a gente vê a Constituição, a gente está vendo o nascimento do Brasil. E os Estados Unidos, né, que começaram em 1776, né, o seu país, muito embora também a gente pode dizer que nos Estados Unidos, 1776, o país começa para os brancos e para aqueles que moram em zonas urbanas. Porque nas zonas rurais e para os negros só começa com a conquista dos direitos civis pelo Martin Luther King em 1964, 68, se não me engano, 69 ele morre, né? Acho que é 64. Então, assim, a lei de direitos civis, que a luta do movimento negro, liderado por Martin Luther King nos Estados Unidos, conquista ali nos anos 60, 70, é o que vai estabelecer uma nação verdadeiramente livre nos Estados Unidos, né? Que ali começa o país deles também. Porque antes os negros não tinham direito nenhum, era tudo segregado. Lugar de branco, lugar de negro. Ônibus para branco, ônibus para negro. Escola de branco, escola de negro. Isso não é país. Não é? Então, a segregação estava muito presente. Então, eles chegam à civilização muito recentemente também. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando para que vocês percebam o que o Eldon falou. O Brasil é muito recente. A gente reclama do Brasil pensando, de 1500 até aqui, mas de 1500 até aqui não aconteceu nada. Não é? O povo só tem poder a partir de 88. Antes de 88, o povo não tem poder nenhum. Não é? Só fica assistindo a troca de poder pelas elites nos governos. Bom, então, a Constituição, eu recomendo que vocês leiam, né, pelo menos, né, o artigo 1º, né, que fala a República Federativa, fala que é uma federação, formada pela união indissolúvel de Estados e municípios, Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, né? Então, Estado democrático de direito. Não existe Estado de direito onde o que impera é a força. Se as pessoas não podem recorrer à justiça e ao direito para se defender dos mais fortes, não existe Estado de direito, né? Muito menos democrático. E aí os fundamentos: soberania, o Brasil decide o seu destino. Cidadania, todos temos aqueles conjuntos de direitos e, ao mesmo tempo, um conjunto de deveres correspondentes aos direitos, né? Dignidade da pessoa humana. Ninguém deixa de ser ser humano por cometer crime. Continua ser humano. Bolsonaro é um ser humano. Eu tenho que reconhecer. Não é só a Constituição que diz. Né? Você pode odiar, mas ele continua um ser humano. Não é? Então, assim, se a gente não vai desumanizar nem o Bolsonaro, por que a gente vai desumanizar os outros? Ai, meu Deus, tá gravando essa merda. Bom, então, vai dar certo. E os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, o Brasil, ele reúne valores dos trabalhadores e dos empresários. É um país que tem noções sociais, né? Que a gente pode dizer até socialistas, de certa forma, mas também liberais, né? Do capitalismo. O Brasil é um país flex, híbrido. Ele não é nem socialista nem capitalista. Ele mistura. É um estado de bem-estar social. Né? A gente vem inspirado na onda do New Deal, do Roosevelt, na década de 30, né? Que vai levar esse estado de bem-estar social para a Europa, sobretudo Portugal, e a Constituição portuguesa é uma das que mais inspiram a Constituição brasileira. Então, está muito presente aqui. E aí, eu fiz até um lema da Cida para decorar isso aqui. Vocês sabem como é que é? Quais são os fundamentos, né? É isso, né? Os fundamentos do Brasil, Estado Democrático de Direito. É assim, ó. Sobe, Cida, digna pessoa. Plural na política. Desce mais um, tá faltando um, né? Viu? Tá faltando. Plural na política, trabalho e iniciativa. Sobe, Cida, digna pessoa, plural na política, trabalho e iniciativa. Esses são os fundamentos, né, da nossa Constituição. Bom, e aí, seguindo mais aqui, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos
ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o Matheus perguntou sobre subversão democrática. Sua pergunta é estratégica para esse momento, porque o que acontece? O povo exerce o poder de qualquer jeito? Não, é muito claro, nos termos desta Constituição. Então, quer dizer, se o povo quiser exercer o seu poder fora da Constituição, ele está subvertendo a ordem democrática. Por que está subvertendo? Porque essa Constituição ela não foi outorgada por reis, militares, generais, coronéis, fazendeiros. Ela foi construída pelos nossos pais, pelos nossos avós, por uma multidão de pessoas que debateram, ela foi democraticamente feita. Então você, eu, ele, não pode chegar e falar assim, ah, não vale mais essa merda. Não pode. Porque quando você fizer isso, você tá jogando fora o trabalho de todas aquelas milhares, milhões de pessoas que trabalharam para essa Constituição existir. Então nós devemos respeito àqueles que lutaram para entregar um texto que nos protege dos abusos inúmeros do Estado. E esses abusos inúmeros, você consegue identificar lendo o artigo 5º. Então, ó, dos direitos e garantias fundamentais. Esse capítulo na Constituição de 67 vinha no final, e nem era tão assim. Nessa Constituição vem no início. Então, ó, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de natureza, de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos dessa Constituição. Então, olha só. Que generosidade. Não é? É a mesma coisa que você falar assim, ó, aqui na minha casa, todo mundo pode comer o que quiser, inclusive quem vem de fora. Quem faz isso? Diz ela. Assim. É hiper generoso, não faz distinção nenhuma de ninguém. Então, assim, essa Constituição, cara, ela é linda, ela é perfeita, eu amo de coração. Então, assim, Oi. Não, sim, o Brasil é um país de imigrantes, né? De imigrantes. Então, a gente reconhecer, mas os Estados Unidos também e eles não são generosos assim. Né? Então, assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí fala assim, pô, mas a Constituição só tem direito, não tem dever? E aquela palavra obrigação ali? Bom, nos termos desta Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, princípio da legalidade. Então, fala assim, ó, você só pode andar de amarelo agora. Chega o guarda que fala assim, ó, tem que andar de amarelo. Aí você fala, mas onde está escrito? Aí fala assim, não, eu estou mandando. Você fala, mas está na lei? Eu falo, não. Então, não sou obrigado. Tá certo? Então, assim, ó, só pode fazer, deixar de fazer, porque é obrigado em lei. Então, ó, entendam, quando a gente fala de uma lei, a gente não está falando de um pedaço de papel e de um texto que foi aprovado lá não sei onde. A gente está falando da vontade soberana do povo, porque, assim, quem escreveu a Constituição foram os deputados constituintes, mas, essa máscara foi uma merda, assim, mas eles foram eleitos, e foi debatido, foi aberto. Então, numa democracia, toda a lei é discutida. Agora, mesmo essa semana, eles aprovaram um fundo eleitoral de 6 bilhões, o negócio é um absurdo. Mas a gente não está criticando? Estamos criticando. Ano que vem tem eleição, pega o nome lá, não vota no cara, certo? Então, você exerce o seu poder. Hã? Não, assim, a gente tem que tentar levar a democracia a sério, não é? Por mais que muitos não levem, assim, eu digo, presidente, mas assim, nós temos que ter responsabilidade, porque, na verdade, os políticos, eles são nossos empregados, e a gente deve saber que a destruição, o benefício que eles causam, nos atinge diretamente, não é? E a gente não tem que ficar baixando a cabeça para político nenhum, sobretudo naqueles que a gente vota. Quando você vota no cara, você tem responsabilidade dobrada, porque você pôs ele lá, então você tem que cobrar mais ainda, porque você votou, né? Não vai dar essa. Bom,
É livre a manifestação de pensamento, etc. Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral. Então, assim, ó, você pode falar o que você quiser, se você abusar, você paga. Tá? Tem liberdade, pode falar o que quiser. Se abusar, você paga. É assim que funciona. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantido na forma da lei a proteção dos locais e suas liturgias. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Aí você tem lá um ministro, um cara no ministério, e fala assim, deixa eu ver aqui quem é de esquerda aqui. Ah, não, esse não vai trabalhar mais, esse não vai trabalhar mais. Cara, mas ele está se recusando a trabalhar? Não, ele está trabalhando como os outros. Então ele está sendo perseguido por quê? Por causa de convicção política? É inconstitucional. Não pode fazer isso. Não é? Porque a crença, a convicção política é pessoal, é íntima. Cada um pode ter a sua. Você não pode se eximir de obrigação com base na sua convicção. Mas se você está cumprindo seus deveres, você pode ter. E você não pode ser perseguido por isso. Então, assim, no Brasil, a gente se acostumou a ver vários abusos e não se indignar. Não é? A gente tem que se indignar, porque hoje é com ele, depois é com você, depois é comigo, depois é com qualquer um. A ditadura não começou como no AI-5 que a gente ouviu aqui, que foi em 1968. Ela começou em 1964, falando que estava defendendo o povo, que ia ser tudo melhor, que ia ter eleição em 66. O governador de Minas era o Carlos, sei lá, o Andradas, esqueci o nome dele, e o de São Paulo e do Rio apoiaram o golpe militar de 64, acreditando que ia tirar o João Goulart, e em 66 ia ter eleição e um deles ia ganhar. Aí os militares continuaram no poder até 1985. Então, assim, essa questão de poder e de política envolve diretamente o direito, a Constituição, a nossa liberdade, a nossa sobrevivência, a nossa dignidade, a nossa qualidade de vida, a nossa condição de ser humano. Por isso que eu estou ensinando isso. É normal. Ó, assista um filme que chama A Casa dos Espíritos. É um filme que fala sobre o período no Chile antes da ditadura Pinochet. Casa dos Espíritos. Se eu não me engano, é com o Antônio Bandeiras. E lá vocês vão ver o que acontece com Esteban. Observem o personagem Esteban. Ele é o cara. Para isso que você falou, Matheus. Aí, então, assim, finalizando, né? Está aí nos momentos finais. Bota para o Word, fazendo um favor. Falta 9? Que ótimo. Então, assim, para evitar a concentração de poderes e ditaduras, o direito constitucional limita e distribui o poder numa federação, em órgãos separados e independentes. Né? As forças reais de poder são aqueles grupos que eu mencionei que fizeram a Constituinte, que estavam na Assembleia Nacional Constituinte. Todos aqueles grupos, as mulheres, os banqueiros, os publicitários, os empresários, são as forças reais de poder. Vocês são forças reais de poder. Então, quando vocês se organizam, vocês se tornam forças reais de poder. E é isso que mantém a Constituição de pé. Se as forças reais de poder não quiserem mais a Constituição, o que o La Salle fala, né, o Ferdinand de La Salle, tá mais para cima, Pri? Tá aqui. Mais para cima um pouquinho. Subiu muito. Só um pouco. Para, aí. Então, ó, o La Salle escreveu um texto, é uma palestra dele que chama O que é uma Constituição. Aí tá nesse link aqui. Eu vou postar no grupo para vocês. É um texto fácil de ler. E aí vocês vão ver que ele fala basicamente o seguinte, que toda a Constituição depende de quem tem as armas. Porque quem tem as armas pode exercer a força e derrubar todo o sistema jurídico.
Então, se a sociedade civil não controlar quem tem as armas, ela vai ser escrava de quem tem. O direito desaparece e você tem um império da força. Volta para o quadro, fazendo um favor, mais para baixo. Então, assim, essa divisão do poder, ela se dá, né, em legislativo, executivo, judiciário. No federal, o legislativo é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional reúne Câmara dos Deputados e Senado Federal, então a gente tem um legislativo bicameral. O executivo é exercido pelo presidente da República e pelos ministros, né, o presidente, o vice e os ministros. E o judiciário é exercido pelo Supremo Tribunal Federal e pelos órgãos de justiça do país, né? O estadual tem as assembleias legislativas, são os deputados estaduais, o governador, vice e secretários, e os tribunais de justiça estaduais. Os municípios, o executivo, né, o legislativo, no caso, né, é a Câmara dos Vereadores, o executivo, o prefeito, o vice e os secretários, e os municípios não têm tribunais de justiça, só União, que é o governo federal, e os estados. Desce mais para nós, por favor. Vamos lá, vamos lá. Eu vou apagar essa luz, tá? Deixa eu ver o que é isso que eu fiz. Sobe mais um pouco, lembrei. Aqui, nesse texto, os autores falam sobre a federação, né? A legitimidade do texto constitucional garante a estabilidade da ordem constitucional, sempre exposta a conflitos normais entre poderes e entre entes da federação. Então, assim, a questão do poder, ela nunca é tranquila. Sempre vai haver conflitos. O direito existe para resolver esses conflitos. Então, se o direito cair, você tem a guerra na sociedade. Perceberam? Se o direito cai, você tem a guerra. Se as pessoas não acreditam na justiça, elas fazem justiça com as próprias mãos, cometem injustiça e crimes. Então, preservar o direito é preservar a paz social e uma maneira assim, menos custosa de resolver os conflitos que vão surgir. Então, por exemplo, um exemplo de conflito que surgiu, Revolução Constitucionalista de 32. O que aconteceu? Houve a Revolução de 30, São Paulo teve um interventor, não podia nomear o governador, eleger. E aí São Paulo entrou em guerra contra o governo federal para poder eleger o seu governador. Vamos rápido agora, Pri. Os últimos minutos. Rápido, mas não passa muito. B, criação da CPI no Senado por determinação do STF. Olha só o que foi dito. Desce mais, eu vou mostrar aqui a parte em vermelho. Isso aqui. De acordo com Barroso, o ministro Supremo, a ideia de democracia transcende a ideia de puro governo da maioria, incorporando outros valores que incluem justiça, igualdade, liberdade e o respeito aos direitos das minorias. Não existe democracia, né, constitucional sem respeito aos direitos das minorias. Não é porque a maioria decidiu que pode esmagar a minoria. Ah, você perdeu a eleição, que se dane. Não existe isso. Porque quem é maioria no momento pode ser minoria em outro. Você pode ser maioria com o governo, mas você pode ser minoria no direito à propriedade. Né? Você pode ser maioria sei lá, no gênero, né? Mas é minoria na raça. Você pensando assim que a questão racial está presente na sociedade. Então, assim, ir contra direitos de minorias é ir contra si mesmo em algum momento no futuro. E todo mundo vai pagar o preço se fizer isso. Por isso que a democracia tem que proteger, garantir a vontade da maioria, mas proteger direitos fundamentais da minoria. Quer falar? Quem queria falar? Fala, Ed. Aê! Muito bem. Sim. Isso. Então, essa pergunta é ótima. Assim, como eu vou responder? Desce mais só para eu ver se tem mais uma coisa, eu respondo isso e a gente termina. Vocês viram, eu cedi 20 minutos da minha aula para os Mateus falarem com você. Então, ó, o cumprimento da Constituição Federal, o direito de as minorias fiscalizarem o poder público, no caso de uma pandemia que já matou, enfim, a CPI é o direito da minoria dentro do Congresso Nacional fiscalizar a maioria. Eles fiscalizam em favor deles mesmos ou em favor da gente?
De todos, entendem? Por quê? Porque eu não tenho tempo de acompanhar, eu não tenho como conseguir as provas, eu não tenho tempo de investigar. Se eles não puderem fazer isso, quem vai fazer? O Procurador-Geral da República está dominado pelo presidente. Ele não investiga mais nada. Né? A Polícia Federal está dominada. Quem que vai investigar? Tinha que ser eles. Só que aí o governo controlava a maioria no Senado. O presidente do Senado não queria conceder o direito da CPI existir. Eles foram ao Supremo Tribunal Federal, exigiu o direito da minoria que está na Constituição. Tem que ser cumprido. Aí o que o Supremo fez? Cumpra a Constituição, cria a CPI. Aí o governo, que absurdo, o judiciário está interferindo. Não, o judiciário está cumprindo a Constituição. A Constituição que foi feita em 1986 por milhões de pessoas e blá, 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 blá. Então, assim, segue mais. Vai mais. Rápido. Mas não passa muito. Volta. Peraí, o que foi aqui? Sobe mais um pouco. Isso terminou? Terminou. Então desce. Vai passar aqui, ó. STF reconhece competência concorrente de Estado, Distrito Federal, municípios, União no combate à Covid. Então, quer dizer, o Bolsonaro queria dizer o que é essencial e o que não é. Aí, o STF falou, não, os estados e os municípios também têm direito de avaliar isso, porque eles sofrem a consequência mais próximo do povo diretamente, porque o posto de saúde, o hospital, é municipal e estadual. Então, não dá para o governo federal ficar dizendo uma norma geral para o país inteiro. O Estado e o município tem que ter o direito de decidir. Isso é a federação. Está na Constituição assim. Então, isso faz o quê? Evita a ditadura. Toda vez que você tem concentração de poder, você tem ditadura. A sociedade democrática, ela é pluralista. Tem um poder disseminado. Oi. Beleza. Sobe lá no quadro do Kelsen, eu vou responder a pergunta dele e a gente encerra. Na pirâmide. Então, assim, quem diz o que é constitucional e o que não é o Supremo Tribunal Federal. E aí o Edson perguntou, mas e quando o Supremo Tribunal erra? Porque é o Supremo que diz o que é constitucional e o que não é. Então, assim, nessa pirâmide do Kelsen, ele diz assim, acima da Constituição existe uma norma fundamental. Qual que é essa norma fundamental? Não está aqui. Por quê? Porque ela é aquilo que faz a gente obedecer à Constituição. Você acredita em Deus e acha que por Deus tem que obedecer às leis? A norma fundamental sua vem de Deus. Seus pais ensinaram que é preciso obedecer às leis, você acha que é correto? Então vem dos seus pais. Você tem princípios morais e acha que é imoral desrespeitar a Constituição? A moral é a sua norma fundamental. Então, quando se trata do Supremo Tribunal Federal, a norma fundamental está dentro deles e não tem recurso. Não é? É o último estágio. Porque o que acontece? Como o ser humano é imperfeito, a gente nunca vai encontrar um tribunal perfeito que julgue as causas das pessoas para gerar uma satisfação em todos. Sempre alguém vai ficar insatisfeito. E se a gente pudesse recorrer ao infinito, nunca o processo terminaria. Então, o papel do judiciário é entregar uma decisão isenta, não necessariamente justa, porque justiça é relativo. O que é justo para um não é justo para o outro, o que é justo numa época não é justo na outra. Então, justiça é relativo. Agora, isenção é obrigado. O juiz tem que ser independente. É isso que a gente tem que se preocupar. Decidiu, é independente? Ele não foi subornado, decidiu conforme o direito, as provas, é o entendimento dele, a gente respeita. Agora, se ele foi comprado, quer agradar o presidente, quer agradar não sei quem, aí está errado. É isso que a gente tem que olhar. Não é? Agora, se julgou de um jeito ou de outro, cada juiz tem o seu entendimento, e isso faz a jurisprudência, etc. Bom, a gente parou aí, na próxima aula a gente vai falar de governabilidade e cláusulas pétreas. Beleza? Vocês entenderam? Gostaram? Beleza? É sempre difícil, tá, essa aula para mim, porque é muita coisa. E eu nunca sei o modo de explicar, porque eu não sei como fica mais fácil para vocês, né? Porque eu aprendi isso vivendo, né? Então, como vocês não podem viver o que eu vivi, então eu tenho que tentar explicar, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe qualquer coisa. Espero que a gente continue firme. Tá bom? Valeu. Até amanhã, então. Tá bom? Obrigado.